10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, veteranos. Hoje, no quadro Entrevista com o Veterano, nós temos o prazer e a honra de entrevistar um dos nossos também novos associados, o suboficial Willis Correia de Lima. Boa tarde, Sub, tudo bem com o senhor? Tudo na paz, tudo na perfeita harmonia. Perfeito. Já para a primeira pergunta de praxe que eu faço para todo veterano, né? Qual o seu nome completo, seu nome de guerra e em que ano o senhor entrou na Força Aérea? Meu nome completo é Willis Correia de Lima, nome de guerra Willis, e entrei na Força Aérea em 17/7/89. 17, então, 89. E o senhor, quantos anos o senhor tinha quando o senhor entrou na FAB? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Mas o senhor entrou já para a escola de especialista ou o senhor entrou primeiro como serviço militar? Na minha época eu fazia escola técnica, quando fiz os 18 anos, né? E eu achei melhor concluir os estudos, aí fiquei naquele excesso contingente, né? E após, aí fiz o concurso, tentei a prova por 3 vezes. Na segunda, quase que eu era para ser da Verde 89, mas aí só deu certo. O momento de Deus era que eu fosse da Branca 89. Aí eu sou de julho, sou turma do meio do ano, né? De 89. De 89. Tá, então o senhor se alistou, só para entender, o senhor se alistou normalmente, igual todos os jovens, né? Aí o senhor entrou no excesso de contingente. Certo. Aí depois o senhor prestou concurso para a escola de especialista, aí o senhor entrou. Aí sim. Não, depois da terceira vez, né? Eu tentei 3 vezes. 3 vezes. É. Mas então o senhor tentou cedo, né? Porque o senhor entrou. Eu quando estava na escola técnica, eu tentei uma vez. Aí quando eu completei os 18, aí eu tentei mais uma, foi quando eu quase que consegui, né? Aí no ano seguinte, foi quando eu passei. Então só foi persistente, o senhor se não tivesse desistiu. se tivesse dado certo, né? Eu teria ido para a escola naquela fase, como alguns colegas nossos fazem, com 16, né, 17 anos. Mas eu acredito que tudo tem um porquê de ser. Sim, exatamente. Então o senhor foi persistente, não desistiu na primeira. Então tentou a terceira vez, aí conseguiu. Exatamente. Ótimo. Isso para os jovens daquela época era raro, né? Porque os jovens daquela época não tinham muito essa persistência, eu acho, né? Eu acho que naquela época a gente não tinha tanta informação como tem hoje, né? E eu acho que também ser persistente dependia do meio que você se encontrava, né? Meu pai era militar, meu pai foi taifeiro, ele foi para a reserva como suboficial. Eu estudei escola técnica. Escola técnica aqui, a gente, para poder estudar, que hoje são os IFs da vida, a gente tem que fazer já o primeiro concurso. Então, isso aí a gente já foi sendo lapidado, né, desde mais cedo, e por isso que não desistimos, né? Persistimos. Ah, entendi. Então, como o senhor falou, o meio ajudou ao senhor ser persistente. Sim. Então, o seu pai foi taifeiro, ele foi militar de carreira. Foi militar de carreira, foi para a reserva como suboficial. Já é falecido ele. Então, a pergunta que eu ia fazer para o senhor, por que o senhor escolheu a Força Aérea? Então, o senhor já respondeu. Foi por causa do seu pai. Eu acho que meu pai contribuiu muito com isso, né? Até porque, quando eu era mais jovem, ele me levava para a base aérea aqui de Natal, e eu ficava vendo aqueles aviões, na época, o Chavante, né? Ficava vendo aqueles aviões decolando, via as formaturas, via o pessoal de uniforme, e aquilo ali foi nos encantando e nos proporcionando, para a minha realidade, ser da Força Aérea. Entendi. E aí o senhor entrou, então, em 89 na escola de especialista, né? O curso de especialista são quantos anos?
Na minha hoje continua, né? 2 anos. Teve uma mudança, mas eu peguei turmas de 2 anos. Eu sou da primeira turma que recebeu o uniforme camuflado, em 89, porque antigamente o uniforme de instrução era um azul Isso. escuro. Aí o senhor entrou com 19 anos na escola especialista, né? Depois que o senhor se formou, qual especialidade que o senhor escolheu? Eu, por ter feito escola técnica, a parte de mecânica, eu escolhi lá metalurgia, porque meu pai colocou, de certa forma, o maior terror na minha cabeça para não ser infantaria, né? Que ia lidar com soldado, ia lidar com gente, né? E ele fala, rapaz, é complicado, é aquele negócio todo, cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um mundo. Mas depois de formado, cara, eu tive a oportunidade de ser voluntário para ir para o batalhão, e eu costumo dizer que de coração eu sou infantaria, mas na veia corre a parte ainda da metalurgia, porque é a minha formação, né? Mas eu adoro, fiz muito curso operacional, como mostrei para você através do currículo, né? E para uma metalurgia fazer os cursos que eu fiz, tinha que estar envolto ali no meio da infantaria. No caso, eu consegui ainda servir aqui na base de Natal, no 22º Batalhão de Infantaria, 10 anos de serviço. Ainda tirei. Entendi. Mas aí o senhor tirou esses 10 anos na infantaria como... Nesse momento eu fiquei fora de função, né? Aí fiquei fora de função, aí pedi para ir para o batalhão, que houve um convite na época do comandante, que gostava do nosso serviço de comandante da patrulha, e eu aceitei. Para mim foi assim, no ápice da minha carreira, foi o período que eu mais aprendi, foi o período que eu estive no batalhão. Aprendi como pessoa, aprendi como militar, aprendi muito sobre regulamento, que a gente, quando passa pela escola, o regulamento era jogado, sabe? Não tinha uma forma de ensinar, e lá eu aprendi, a gente tinha que consultar, a gente tinha que aprender, tinha que saber os porquês da coisa, né? Porque tinha que ser daquele jeito. E nesse período, ainda voltando para a escola especialista, né? Nesse período lá de 2 anos que o senhor ficou lá no curso de formação, teve algum caso, alguma coisa interessante que o senhor queira compartilhar conosco nesse período de 2 anos da escola de especialista? Mas O senhor ainda era novo, né? 19 anos. fui para a escola com 19 anos, nunca tinha saído de casa. Eu lembro assim, o meu primeiro mês foi muito difícil. Então, assim, para mim foi difícil ficar longe da família, do pai, da mãe, mas também eu cheguei num momento que disse, cara, é o que eu quero da minha vida, né? É a minha independência. Porque naquela época o técnico de mecânica era muito desvalorizado. A gente quem terminava o curso de escola técnica tinha que sair também do estado, e a remuneração não era, sabe, assim, satisfatória. Então, eu disse, cara, é isso aqui. E depois começaram a surgir as instruções militares, propriamente ditas, né? Tiro, defesa pessoal, corrida. Aí a gente começa a ficar naquela empolgação e conseguir superar isso aí. Entendi. E quando o senhor se formou, qual foi a primeira unidade que o senhor foi designado? Qual a primeira organização militar? Quando eu me formei, eu fui para o Parque de Material Aeronáutico de Recife. Aí fiquei lá de 91 até final de 94. Atuando na sua especialidade de serviço de técnico? De metalurgia. Eu trabalhei na parte de retificadoras. Dos aviões? A parte de manutenção corretiva, né? Fiz muito pino de asa para chavante. A asa do chavante era conectado na fuselagem central, né, na fuselagem, através de pinos de asa. Era 2 pinos na frente e um terceiro pino atrás. Então, eu trabalhava fazendo a retífica desses parafusos quando passava em toda a cadeia produtiva, né? Até chegar na parte de banho de cromo, aí voltava para mim para colocar na medida e para a inspetoria para ser feito as medições e ver se tinha sido aprovados. E era um serviço tranquilo? O senhor gostava de fazer isso? Apesar do senhor ser infante de coração? Assim como o terceiro sargento,
quando eu me formei, que cheguei no parque, eu me decepcionei, né? Porque acostumado com vida de aluno, corre, educação física, e um parque é uma fábrica. E eu me vi, eu passei a ser um peão. Então, a educação física, por mais que tivesse 2 vezes na semana, mas a gente estava sempre fazendo serão, fiz muito serão, cara, muito serão. Pra você ter ideia, os 3 anos que eu passei lá, eu tirei 2 férias de brigadeiro. A gente fazia tanto serão que o comandante dava como recompensa de férias. E nessa minha época, a gente poderia vender 1/3 de férias. Olha só, eu vendia 1/3 de férias, que era para tirar 20, e mesmo assim o comandante dava uma recompensa de 15 dias. Eu tirava 35 dias de férias, tendo vendido 10. Então, para você ver a quantidade de serão que a gente fazia. Cara, final de semana era certo, nem fazia programação, porque já era certo ter uma viatura. Eu morei na vila, né? Tem uma viatura embaixo do apartamento aguardando a gente para levar lá pro parque. quartel para continuar, né, para terminar. E os parafusos eram feitos em lotes, tinha uma quantidade, tinha que mandar para outros países que também operavam o chavante. Então, a demanda era muito grande de serviço ou tinha poucos sargentos especialistas? Eu acredito que combinava nas duas. A gente tinha uma alta demanda e poucos militares. Entendi, Também porque o entendi. processo ele tem uma sequência e o meu era o final, que era a parte de retífico. Então eu ficava esperando os demais terminarem para vir para mim, aí eu colocava na medida, ia pagar a vanoplastia, dava o banho de cromo, aí voltava para mim, eu tinha que colocar na medida, levar para o laboratório para fazer as medições. Então, na realidade, tinha uma sequência, né? Tem uma sequência do processo, mas a demanda, eu acredito, né, que era grande e também nós tínhamos um número de sargentos. E outra coisa, eu só tinha uma retífica. Então, se tivéssemos dois poderiam operar. Então, por mais que eu tivesse número de sargentos, mas só tinha uma retífica. Então, Não ia dar. é, O serviço, a demanda ia continuar sendo alta. E aí, então, o senhor ficou 10 anos no Parque de Material Aeronáutico do Recife. E 3 aí, anos. Eu fiquei de 91 a final de 94. tá, 3 anos. É, 3 anos. Tá, aí depois o senhor foi para qual unidade? Fui para, na época, era Comando Aéreo e Treinamento, CATRE, que era a base aérea. Já foi base aérea, foi Comando Aéreo e Treinamento, já foi Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens, e depois voltou a ser base aérea. Então, aí eu vim transferido aqui, pedi por interesse particular, né, e vim servir aqui, me apresentei em 95. Me apresentei aqui em 95, e desde 95 fui para a reserva e cumpri toda a minha etapa aqui. Tá, para os nossos queridos ouvintes, quando o Sub fala aqui, ele está falando do Rio Grande do Norte, que é É, onde o senhor mora. Exatamente. Então, o senhor se formou, né, na especialista, ficou 3 anos no Recife, né, mesmo a sua família morando no Rio Grande do Norte, o senhor ficou 3 anos servindo no Parque de Material Náutico do Recife, e aí pediu transferência para a base aérea no Rio Grande do Norte. certo, de Natal. Perfeito. E aí, em que momento o senhor foi, então, para a infantaria? O senhor falou que ficou 10 anos na infantaria. Eu cheguei aqui em 95, né? E depois de 10 anos, quando foi 2005, aí que surgiu esse convite, né? Eu estava assim meio estimulado com a especialidade, porque, como eu falei, né? A gente passa pela escola, vê aquela situação e acha que nós somos combatentes, que era dito para mim, era dito o seguinte: antes de você ser especialista em alguma coisa, você é militar. E eu queria exatamente operacionalidade, eu queria estar à frente, eu queria estar fazendo abordagem, eu queria... E quando foi em 2005, aí eu conheci o comandante, fizemos um curso de orientação, ficamos assim, vamos dizer assim, mais próximo, né? E determinada situação, surgiu vaga para tirar serviço de comandante da patrulha, que era um serviço que tinha dentro da base, fazendo ronda. Eu fui um dos voluntários, me destaquei, e ele chegou para mim e perguntou se eu não queria servir no batalhão. Eu disse, eu acho difícil porque eu sou metalurgia.
mas se o senhor falar com o comandante, aí ele falou com o comandante, que na época era Esquadrão de Suprimento e Manutenção, o comandante disse, eu troco você por 3 soldados. Aí, na época, ele era capitão, o capitão disse, isso é besteira. Mandou 3 soldados se apresentar no Esquadrão de Suprimento e Manutenção, e o comandante mandou me apresentar no Batalhão de Infantaria. Aí eu fiquei até final de 2015, 2005 a 2015. Então, o senhor já era segundo sargento? Quando eu cheguei no batalhão, poucos dias eu fui promovido a primeiro sargento. Desculpa, a segundo sargento. Inclusive, quando eu cheguei, o capitão, ele, que era comandante, né? Ele já me deu para fazer o primeiro curso, que foi o estágio de Polícia da Aeronáutica, no qual eu me consagrei primeiro colocado. Então, o senhor foi PA também? Eu fui encarregado da PA também. Mesmo de formação de não ser infantaria, mas fui encarregado da companhia de polícia e também fui encarregado do pelotão de cães de guerra, que eu também sou K9. Ótimo. Mas essa situação do senhor ser transferido, né, lá da sua especialidade de metalurgia para a infantaria, isso nunca causou uma certa estranheza entre os outros sargentos lá do batalhão de infantaria, ou uma certa tipo, o que esse cara está fazendo aqui? Ele não é infante? Primeira coisa, quando alguém de fora infantaria se apresentar no batalhão é porque era queimado. Então, as pessoas já tinham essa mentalidade, né? Veio para o batalhão é porque é queimado. E depois, por não ser infantaria, sofri muito, vamos dizer assim, muito bullying. Vamos utilizar essa palavra, que é a palavra do momento, né? Em virtude disso aí. Mas como eu desde assim que foi promovido a segundo sargento, eu comecei a fazer cursos operacionais também fora. Cursos operacionais tipo imobilizações táticas. Inclusive, quem ministrava esse curso a nível Brasil era o Marcos Duval, que hoje é senador. Marcos Duval e o sócio dele, que era Marcos Vinícius. Então, eles viajaram o Brasil todo ministrando esse curso. E eu fiz esse curso. E interessante, como não era um curso institucional, era um curso que a gente pagava, feito por uma empresa, eu era discriminado da seguinte maneira: os caras diziam, esse curso que o Willis tem é aqueles cursos, pagou, recebeu o brevet. Ou seja, na cabeça deles, e eu entendia isso como ciúme, que para mim, né, o pior ciúme que tem chama-se ciúme de macho. Ciúme de macho é terrível, sabe? E outra coisa, dentro de quartel, quando alguém vê que alguém tem um brevet diferente de que você não tem, aqui dali. E eu sempre vi o contrário, para informações técnicas do curso, mas negócio de ciúme, sabe? Então, eu paguei assim, um certo preço por isso. Em algumas situações era discriminado mesmo, os caras diziam, esse homem não é infantaria, esse homem é metalurgia. Então, mas eu consegui, com o meu trabalho, com as missões que eu era escalado, me destacava, os cursos que eu fazia, eu me destacava. Sempre procurei ser um camarada que se deu através da leitura, né, atrás dos regulamentos, através de fazer curso. E, graças a Deus, consegui passar 10 anos. E eu digo para você que foi a melhor época como militar, foi a parte operacional. Então, o senhor está dizendo que o senhor sofria um certo bullying entre os sargentos. Mas e com relação aos oficiais da infantaria? Não, aí interessante, depois, né, eu já, primeiro sargento, quase suboficial, eu me deparei com uma situação de um comandante que ele não ia com minha cara. E eu nunca descobri por que ele não ia com minha cara. E ele era totalmente contra, né? E eu sempre, nas reuniões, quando fazia a apresentação dos trabalhos, porque nessa situação eu já me encontrava encarregado, ou do canil, ou da companhia de polícia, e meus argumentos eram sempre em cima do que estava previsto. Eu lembro que, em determinada situação, inspeção no portão principal, e o soldado me chamou porque tinha uma senhora querendo adentrar e a habilitação dela estava vencida. E eu cheguei lá, né, prestei a continência, dei o bom dia, e ela falou da habilitação, disse, senhora, a sua habilitação está vencida há mais de 30 dias, então, conforme o código de trânsito, não pode aquele negócio todo. Beleza, a mulher foi embora,
reclamou com o marido era um oficial, ligou para ele, e ele mandou me chamar na sala dele. E quando eu adentrei, estava ele e o 02, o subcomandante. E ele falou, pô, por que você não utilizou o bom senso, né? Com aquela arrogância, prepotência. Eu disse, Major, eu utilizei o bom senso. Me foge agora qual é o código que fala sobre a carteira estava vencida há mais de 30 dias. Não lembro se é 165 ou é 65. Não me recordo. Eu disse, ó, eu utilizei o bom senso, sim, o artigo tal, aí falei o número do artigo, né? Que dizia exatamente que a habilitação não podia estar vencida há mais de 30 dias. Aí o 02 olhou assim para mim e disse, Sub, tá liberado, o senhor é foda mesmo. Aí mandou eu sair e ficou conversando. Porque a gente sempre trabalhava em cima do que estava previsto, sabe? E essa questão de bom senso, o meu bom senso é diferente do seu. E durante o período que eu passei no batalhão, eu aprendi o seguinte, bom senso é o que está escrito. Se não tiver escrito, amiguinho, sinto muito. Muito bem, então o senhor era infante mesmo, estava no sangue ser um infante. Mas, assim, eu era aquele camarada que procurava, mas no período que eu estava no batalhão, eu fui fazer o curso de terceiro grau, né? Tecnólogo de Segurança e Empreendimento. E eu aprendi muito quanto à questão de ensinar. Porque muitas vezes a gente via aquela situação de você estar ensinando e mandando o cara pagar. Paga aqui, paga 10, paga... Pô, mas por quê? Qual é o objetivo? E logo após esse curso, eu fui fazer a primeira especialização, que foi em docência no ensino superior. E eu aprendi que a gente tinha que se colocar no lugar do aluno, quando ele tinha dificuldade de aprendizagem. E esse meu pagar, ele começou a mudar. A partir do momento que eu vi o camarada dormindo numa instrução, quando dava intervalo, eu chamava ele, soldado, ele estava dormindo na instrução. Aí o cara chegava para mim, pô, Sub, tô mal aí, adoeci, tô com problema de família. Aí contava uma história, o cara, tá, beleza. Teve sono, fica de pé, depois senta. Aí a gente começou a ter um diferencial que os outros colegas, às vezes, não tinham e mandava pagar por pagar. E assim, eu nunca fui a favor de você mandar pagar por pagar. Tanto é que no nosso plano de aula, quando fazia um plano de aula, tinha que ter o objetivo da pagação. Qual é o objetivo? Né? Se tinha um objetivo, a gente fazia. Se não tinha para que estar inventando. Entendi. E aí eu estou vendo aqui, o senhor acabou de falar sobre isso, né? Em um dos seus artigos que o senhor escreveu aqui artigo para uma revista que diz Instrutor Militar, a prática docente na formação de soldados da Força Aérea. Sim. O que seria isso? Foi o artigo que eu fiz para a revista Núcleo do Conhecimento. Nessa revista aqui, nesse artigo, inclusive está aqui, ó. Né? Depois, se você quiser, eu posso mandar, né, para dar uma consultada. Esse artigo, nós estamos exatamente fazendo o questionamento de como se encontra a formação do instrutor militar voltado à formação do soldado. E dentro desse mesmo artigo, nós verificamos o quanto é importante o instrutor militar na formação do soldado. E nós fizemos, durante esse artigo, um levantamento com os soldados, tanto S2 como S1, e todos foram unânimes em dizer que o instrutor foi fundamental, tanto na formação inicial, lá como S2, como na formação secundária, como S1. Sabe? E a gente verifica isso aí e vem só a vangloriar e favorecer e enaltecer o papel do instrutor militar, que muitas das vezes não é reconhecido. O instrutor militar, muitas vezes, ele não é reconhecido. Como assim? O camarada passa determinados anos no quartel, num batalhão de infantaria, que hoje aqui é Esquadrão de Segurança e Defesa, né? Houve essa mudança na nomenclatura. O cara passa 5 anos, 10, e não tem ninguém que substitua. E assim, ele não tem nenhum, vamos dizer assim, a palavra não seja benefício, mas seria um reconhecimento. E dizer, pô, depois de 5 anos, eu preciso ser remanejado, preciso colocar o nome no plano, eu preciso mudar de função, sabe? E a gente vê assim, muitas das vezes o instrutor militar, muitos colegas que eu me deparei, eles não tinham curso de formação de instrutor, não. Eles aprenderam ali no dia a dia, na dificuldade, e o próprio sistema não vê ele para dizer assim, não, vamos colocar o Joãozinho para fazer isso. Né? O camarada já tem 4 anos, 5 anos,
vão mandar ele lá para São Paulo, lá para o ILA, ou para onde for, fazer o curso de preparação de instrutor, porque muitas das vezes o camarada aprende no acerto e erro, acerto erro, acerto erro, onde deveria ter uma formação, esse pessoal tem que ser visto diferenciado, né? Tanto é que o artigo ele sugeriu isso aí. No final, nós fazemos algumas considerações para que a produção seja mais valorizada. E o senhor acha que esse artigo que o senhor fez nessa revista, ele foi visto pela Força Aérea? Se o meio acadêmico da Força Aérea viu esse artigo? Eu fiz esse artigo quando eu estava no curso de... Eu estava no mestrado, né? Então, mestrado e doutorado, a gente não faz prova. Então, quando eu termino a disciplina, a gente tem que produzir conhecimento. Então, resenha, artigo, livro, né? E quando eu fiz esse artigo, assim, eu não vou dizer para você se foi visto. Eu tenho conhecimento de um capitão do Corpo de Bombeiro de Brasília que foi fazer um trabalho e pegou o meu artigo, uma citação que eu coloquei, e ele puxou. Isso aí eu tenho ciência, porque a gente acompanha através da internet, tem como saber. Mas dizer para a Força Aérea, eu acredito, aí vai ser meu pensamento, eu acredito que não. Até porque quem era o Willis Corrêa de Lima? Zé Ruela. Entendeu? Então, muitas das vezes, o sistema, ele não lhe vê como, eu vou dizer pessoa, ele te vê com número. Então, o meu SARAM é 241319 dígito 1. Quem é 241319 dígito 1? Rapaz, é um Zé Ruela qualquer que... Então, eu acho que no momento que a gente vive, da história, da evolução, por que não vê que o sargento, que o cabo, que o suboficial, ele tem um potencial, ele tem um lato sensu, ele tem um stricto sensu, ele é um estudioso. Por que a gente não valoriza? Qual é o medo de se destacar perante os superiores hierárquicos? Mas isso é besteira, isso é competência, cada um tem o seu dom dentro do seu meio, sabe? E eu vejo assim, meu pensamento, que a Força Aérea tem muito disso, milímetro, enquanto que a polícia aqui do nosso estado, viu? Aeronave de helicópteros aqui do nosso estado, que são sargentos. O cara tinha um curso de helicóptero, foi aberto, né, não sei como é que eles chamam lá, uma vaga, como é que foi feito, e o camarada fez o curso e é comandante da aeronave. Então, por que nas Forças Armadas a gente diz, não, o sargento só vai até aqui, o suboficial só pode ir até aqui, o oficial tem que... Então, por que isso? E não a gente trabalhar a questão da meritocracia, competência, habilidade. Tem conhecimento? Tem. Então vamos colocar, vamos decolar com esse homem. Nas suas palavras, por o senhor não ser um oficial, né, superior, talvez esse seu artigo nunca seja observado pela Força Aérea. Assim, lembrando, essa é a minha percepção. Entendi. Possa ser que eu esteja errado. Possa ser que não tenha sido divulgado nos meios, né? Nos meios que daria acesso. Mas eu entendo assim, eu acho que se fosse talvez um oficial, talvez tivesse mais. Mas isso é uma percepção que eu tenho. Entendi. E para encerrar essa parte da Força Aérea na sua vida, o que foi a Força Aérea Brasileira para o senhor? Cara, o que eu posso dizer é que assim, a minha formação, né? Minha formação eu devo à Força Aérea, minha formação como profissional, como homem, como cidadão, até a questão da formação acadêmica, eu tenho o entendimento que, de alguma forma, a Força Aérea tem a ver, porque é de onde eu tirava o meu sustento. Então, a minha graduação, no início, eu fazia numa instituição federal, mas eu não me adequei ao curso, achei que sabia matemática e não era isso.
fui pagar umas disciplinas e não via conexão com a realidade. Logo após surgiu o curso Tecnólogo de Segurança e Empreendimento, uma instituição privada, aí eu fui fazer. Quando eu vi a grade do curso, eu disse, cara, esse curso foi feito para mim. E, de fato, foi feito para mim só o curso. Porque quando eu me formei, a instituição só teve a minha turma. Ela fechou esse curso. Tá certo? Depois eu fui fazer a especialização Lato Sensu, também foi paga. Depois eu vim fazer a minha especialização Stricto Sensu, mestrado, também pago. Depois a especialização Stricto Sensu, doutorado, pago. Então, assim, de onde é que eu tirava para pagar? Da Força Aérea. Então, eu tenho eu entendo. Tanto é que no meu artigo e no meu livro que eu fiz da dissertação, a minha dissertação foi sobre a Lei Lucas. Nesse livro aqui eu coloco que por que eu escolhi esse assunto, né, Lei Lucas. Eu entendo que nós que estudamos, eu sempre estudei em escola pública, eu entendo que nós temos uma dívida com a sociedade. Por mais que eu tenha me formado nas instituições privadas, eu entendo que eu tinha que devolver alguma coisa para a sociedade. Tanto é que na minha dissertação, falando sobre a Lei Lucas, eu ministrei em uma instituição onde eu treinei os professores de primeiros socorros e, após isso aí, fiz a dissertação, né, a pesquisa. Então, eu devolvi alguma coisa para a sociedade. Eu continuo atuando como palestrante. Muitas das vezes eu recebo convite aqui, digamos, dia 1º agora de novembro, eu vou estar ministrando uma palestra no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, dentro da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ou seja, e a gente não cobra isso aí. A gente vai no amor, vai porque gosta, vai porque é uma área que eu gosto de atuar, que é a parte de prevenção de acidentes. Então, devo assim a Força Aérea, minha formação, né, tanto acadêmica como profissional, como de ser humano e de cidadão. Entendi. E agora, então, falar um pouco sobre a sua vida civil, né, e sobre a sua vida acadêmica. O senhor é casado? Tem filhos? Tem netos? Tenho 3 filhos, a mais velha é terceiro sargento da Força Aérea, serviu em Brasília esse ano, veio transferido aqui para Natal. O do meio é formado em Educação Física e o mais novo, tem 21 anos, está fazendo fisioterapia. Tá, a sua filha, que é terceiro sargento, ela é de carreira ou temporária? É de carreira, até comunicações. Legal, muito legal. Antes de nós entrarmos um pouco na sua vida acadêmica, eu estava pesquisando aqui, né, na internet, e em agosto de 2021, o senhor sofreu um atentado criminoso, né? Foi abordado... 28 de setembro de 2021. Perfeito. Em setembro de 2021, o senhor sofreu um atentado por 3 criminosos aí no município de Parnamirim, onde o senhor mora, né, na região metropolitana de Natal. Como que foi isso? Rapaz, eu sou evangélico. Quando foi em agosto de 2021, eu me batizei, certo? Depois eu vou dizer onde eu quero chegar com isso, né? E quando foi em setembro, eu ia ministrar uma palestra no Batalhão de Infantaria, que agora é Esquadrão de Segurança e Defesa, e eu ia falar sobre mentalidade preventiva com uso de arma de fogo, porque uma das formações que eu tenho é de ser instrutor de armamento e tiro, certo? E eu fui comprar exatamente um óculos, para apresentar como o óculos de EPI, porque esse nosso óculos que a gente usa não é EPI. Então, se eu for para o stand, eu tenho que colocar uma proteção, porque esse óculos aqui ele não suporta impacto. E quando eu estava lá fazendo a compra, eu já tinha quitado tudo, né? Estava tudo certo, ia só pagar. Eu estava só na ótica. Era o único cliente. E na hora que eu fui pagar, eu percebi que o caixa estava com os olhos arregalados e com a mão para o alto, né? E eu escutei aquela voz assim atrás de mim, aqui a minha esquerda aqui, aquela voz baixa falando, é um assalto. Mas foi muito baixo, eu escutei assim bem distante. Só que eu não... Nesse período, nesse ano, eu estava com 52 anos, até o momento não tinha sido assaltado na minha vida, nunca tinha. E por ter a legislação ao meu favor, eu andava armado, eu tinha pistola, né? Tinha feito vários cursos, instrutor de tiro, pistola nível 1, nível 2, etc. Então,
a minha tática era a arma por baixo e a pochete por cima, que era exatamente para abrir uma janela de oportunidade, eu entregar a pochete e poder sacar a arma aí. Mas quando eu entreguei a pochete, que o meliante, ele não queria o assalto, não era para mim, o assalto era para a ótica, porque, segundo informações da polícia, eles foram atrás de 4 mil que tinha lá, eles ficaram sabendo, né? Eu estava no lugar errado, na hora errada. E quando ele anunciou o assalto, que eu entreguei a pochete, ele disse, coroa, eu vou te revistar. Aí você imagina, se eu levanto a minha camisa e ele vê a minha arma, se eu teria chance. Então, no momento, e dias após, até hoje, tem os colegas, abre aspas, especialistas, que dizem, por que esse homem não detonou? Por que esse homem... Ei, é muito fácil você falar, estando no ar-condicionado, tomando um cafezinho. Sim. E faltando a ocasião, né? Então, quando ele anunciou isso aí, cara, se eu fosse um policial, a realidade policial é outra. Quando ele falou, é um assalto, meu amigo, eu acredito que o cara já tinha sacado, já tinha atirado. Mas, por nós não termos essa vivência, eu pensei 3 vezes ainda, cara, tenho que reagir. E quando eu saquei a arma, o primeiro tiro pegou no braço dele, no braço esquerdo, mas pegou na parte muscular. Isso, eu só vi os sangues, né, espichando, mas quando eu me toquei, cara, ele deu um pulo em cima de mim, pegou, reteve minha arma, e nós caímos no chão. Quando caí no chão, esse camarada, esse meliante, ele era lutador de jiu-jitsu. E eu já caí numa chave chamada triângulo. E foi um rola-rola. Para você ter ideia, nós lutamos 5 minutos e 26 segundos. É o que está lá no vídeo. Até o momento que ele me empurra, aí assim, é os relances que eu lembro, né? Ele me empurra, aí quando eu vou para cima dele, eu estava com a sandália dessas que é fechada, ela escorregou do meu pé, aí eu perdi a tração, escorreguei meu pé, aí é quando ele saca a arma dele, que ele estava com 38, e 5 tiros. Aí o primeiro tiro foi aqui, o segundo tiro, quando eu fui para cima dele, ele deu um tiro que pegou nessa região aqui, ó. Por isso que o Senhor dos Exércitos, quando nos criou, não colocou o nosso coração do lado esquerdo. Nosso coração é centralizado com o giro à esquerda. O projétil passou a 1 centímetro do meu coração e saiu, e transfixou e saiu a 1 centímetro da minha coluna. Nesse momento, eu caí. Aí ele veio e deu o terceiro tiro em direção à minha cabeça, mas pegou bem aqui na lateral, acima da orelha. Eu senti só a cerâmica estilhaçando. Aí ele vai atrás da minha arma, que tinha saído da minha mão e da dele, né? Tinha corrido para debaixo do móvel. Ele não conseguiu encontrar a arma no desespero ali, aquela... Aí ele volta e dá mais 2 na cabeça. Só que ele, graças a Deus, né? Deus não permitiu, ele não teve êxito. Então, passei 10 dias hospitalizado, né? Mas isso ocorreu numa terça-feira. Na quarta-feira de manhã, eu já tinha sido cirurgiado, já estava tudo, estava sentado, já estava assistindo o culto, né? E eu coloquei na minha cabeça, porque ele lutava jiu-jitsu, né? No meu passado, eu treinei judô. E eu disse, cara, quando Deus me recuperar, eu vou aprender essa arte, a arte chamada arte suave. E graças a Deus, quando for agora em novembro, vai fazer 2 anos que eu treino jiu-jitsu. E, por sinal, mês retrasado, eu fui promovido de branca, né? Cumpri todas as etapas, os graus, e já recebi a azul. Ou seja, acredito que fiz algumas coisas certas que 4 meses antes eu consegui galgar a segunda faixa, que é azul. E recomendo para todo mundo, né? Tem o jiu-jitsu hoje na minha vida como a parte física, sabe? E um local onde, assim, você vai para desestressar mesmo e zerar. E o senhor tinha quantos anos? 52? 52. Então o senhor começou a fazer jiu-jitsu com 52 anos? 52 anos. Olha aí, então, ó, queridos veteranos, vocês que acham que passando dos 50 não dá para fazer mais nada, siga o exemplo aqui do Subir Willis. Ele foi fazer jiu-jitsu com 52 anos. Deixa eu só retificar. Como eu vou fazer 56 agora, na realidade eu tive que me recuperar da cirurgia, certo? Porque foi aberto tudo aqui, eu tive que fazer cirurgia depois de hérnia. Eu passei 1 ano fazendo algumas cirurgias de mão, aquele negócio todo. Então, eu vim fazer o jiu-jitsu depois que tinha sido liberado. Tanto é que, em novembro, ainda vai fazer 2 anos. Então, eu vou fazer 56, eu comecei entre 54 e 55 anos.
tá? Então, Mas lá da academia, eu sou o mais velho e o pessoal lá me chama de Seu Willis. então, é isso aí. Nunca é tarde para aprender uma arte marcial. Nunca é tarde. E recomendo para todos, viu? Recomendo para todos. É uma excelente arte marcial. Perfeito. Agora graças a Deus, né, que o senhor está vivo, que o senhor, aliás, o senhor relatando o ocorrido, o meliante ele queria matar o senhor mesmo, né? Porque deu 3 tiros na direção da sua cabeça. Porque o que é que eu entendo? Foi aprendizagem para mim e para ele. Eu acredito, no primeiro momento, quando ele entrou, que viu, eu tenho 1,69 m. Ele olhou assim de costa, viu um camarada com cabelo branco, baixinho. Ele jamais, eu acredito que jamais ele esperava que iria se deparar, né, com uma situação daquela onde nós tivemos que lutar por 5 minutos e 26 segundos. Então, eu acho que na cabeça dele ele também deve ter tirado alguns proveitos de aprendizagem. E só aproveitando esse gancho, quando eu me recuperei, aí foi quando eu produzi meu segundo livro, que é esse aqui, ó, A Fé que Percebemos, onde nós relatamos aqui o ocorrido, a gente trabalha em cima do que vencer a fé e falamos do ocorrido com a gente e da misericórdia, né? E da misericórdia aqui no hospital, ó, após cirurgia, e da misericórdia que o Senhor dos Exércitos teve em nossa vida e da nossa família. Perfeito. O senhor é graduado, né? O senhor fez o primeiro curso seu de graduação, é tecnólogo em gestão de segurança e empreendimentos, mas depois o senhor fez pós-graduação pós-graduado, né, em mestre em ciências da educação e está fazendo doutorando em também ciências da educação, correto? Sim, O correto. que é a ciência da educação? O que seria isso? Olha só, ela é bem ampla, né, esse mestrado. Ela não é uma pedagogia da vida, uma especialização, ela vai além disso, onde a gente vai aprender a questão de processo, técnicas de ensino, produção acadêmica, né? Tanto é que foi durante o mestrado que eu aprendi como produzir livros, e os livros que eu produzo todos pela Amazon, eu não pago nada. Não sei quando eu pude pegar, né? Eu produzo o livro, mas como eu tenho que pegar o exemplar, eu pago por esse exemplar. Mas pela produção, não, é só inteligência artificial. Então, a ciência da educação, ela vai não só a questão histórica da educação, mas a questão de voltado ao autistas, os cuidados que nós devemos ter, voltado à formação do professor, voltado à questão da prática de ensino, voltado à questão da docência. Então, a ciência da educação ela é bem abrangente. Aí cada um depois se especializa, vai ficar mais naquilo que ele tem afinidade. Entendi. E aí eu estava vendo aqui o seu currículo, aliás, o seu currículo é bem extenso, né? E parabéns. E pelo que eu entendi, 90% do seu currículo o senhor fez enquanto estava na Força Aérea, enquanto estava na ativa. É isso? Sim. E aí eu observei que, apesar da sua especialidade ser técnico em metalurgia, o senhor fez bastante curso na área de saúde e segurança. Por quê? Eu acredito que eu passei aqui na base aérea de Natal, passei 20 anos na CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Então, outra coisa que eu tinha afinidade era com primeiros socorros. E quando eu fiz o primeiro curso de socorrista pelo Corpo de Bombeiro aqui do nosso estado, aquilo ali, digamos, foi um casamento que deu certo, sabe? A segurança com o atendimento pró-hospitalar, que é o pronto-socorrismo. Tanto é que eu investi muito nessa área aí, né? Muitos cursos na área de segurança do trabalho, muitos cursos na área de atendimento pró-hospitalar no contexto geral, stop the bleed, que é uma realidade, uso do tourniquet, tá certo? A parte de contra-incêndio também, salvamento em altura, rapel, escalada. Então, eu dei aquela... Porque eu acredito, quando era 3S, eu tinha uma grande vontade de ter sido do SAR. Mas
na ocasião, meu chefe não liberou, né? A gente era voluntário, tinha que liberar. Ele não liberou. E, de certa forma, eu acredito, né? Esse é o pensamento meu. Que eu disse, cara, eu quis compensar, né? Porque o Sá é um camarada que tem um conhecimento amplo, né? Numa área tanto de saúde, de salvamento. Então, eu terminei fazendo aquilo e fui além, porque tem cursos que eu fiz que é além do que a formação do Sá ela promove. E eu acredito que foi em virtude dessa minha falta de oportunidade de ter sido do SAR. Entendi. E aí, dentre os livros que o senhor escreveu, né, porque são vários livros aqui, tem alguns aqui que me chamaram a atenção. Mas antes, porém, de falar sobre os livros, eu estava vendo que o senhor atuou como monitor de uma escola cívico-militar aí em Natal, no Rio Grande do Norte. O que seria... O que foi essa função de monitor? Dentro do programa da Escola Cívico-Militar, aí nós tínhamos, para os graduados, monitor. Então, o monitor era responsável pelas turmas. Eu fiquei responsável pelas turmas do 9º ano. Então, a gente fazia ali, a gente era responsável pelo programa de Projeto Valores. Dentro do Projeto Valores, a gente trabalhava a disciplina, hierarquia, respeito, honestidade, sabe? Aí, durante a semana, a gente tinha que ministrar essas instruções para os alunos dessa formação. Acompanhava as turmas, organizava a entrada em forma para ir para a sala de aula, depois para ir para os intervalos, depois para retornar, resolvia problemas de aluno, questão de uniforme, questão de disciplina, orientava eles, dava palestra de primeiros socorros, combate a incêndio, segurança, a questão familiar também, a gente trabalhou muito em cima disso, porque para a escola ela ser implantada, tem que obedecer a dois pré-requisitos. Baixo IDEB, que é o índice, né, das escolas, e o outro é locais de vulnerabilidade social. Então, as escolas geralmente são implantadas em locais onde a vulnerabilidade social ela é alta, né, e o índice do IDEB é baixo. E esse é o nosso papel, a gente elevar. Pode não. E o senhor acha então, que a escola cívico-militar, quando é implantada, né, atendendo esses dois requisitos de baixo IDEB e na situação de vulnerabilidade, né, do local, ele consegue reverter essa situação? A escola cívico-militar consegue reverter isso no local que ela é implantada? Consegue. Tanto é que a semana passada nós ficamos lá até dezembro do ano passado, certo? E de lá para cá só desandou a escola. A semana passada nós fomos convidados nós participamos do 7 de setembro, fomos voluntários de treinar 40 alunos, fomos para o 7 de setembro, desfilamos com eles, inclusive eu coloquei lá no grupo da Associação de Veteranos da FAB, coloquei uma foto nossa lá, né, no 7 de setembro, e a reclamação não é só da direção, dos professores, sabe, dos alunos, porque perde todo aquele vínculo, toda aquela questão de fazer as coisas certas, de honestidade, sabe, de cumprimento de horário, cumprimento de respeito para o professor. Então, quem conhece uma escola cívico-militar e vai em outra escola, a pessoa diz, rapaz, não tem solução, não, tem que ser, porque as crianças, os adolescentes, eles querem limite. O limite que em casa o pai e a mãe não dá, na escola, a gente consegue proporcionar isso para eles, através de palestras, através de muitos passeios que nós fizemos com eles, as turmas que se destacavam, a gente levava para conhecer outras escolas, outros pontos aqui de Natal. E, no finalzinho, quando já estava acabando, aí eu tive a ideia de produzir esse livro aqui, ó. Eu era responsável pelo 9º ano. 9º ano, Medos, Ansiedades e Sonhos. Eu convidei os alunos a produzirem artigos, tá certo? Onde eles apresentassem quais eram os medos, ansiedades e sonhos deles, quanto dentro do 9º ano e do 9º ano para fora. Porque a partir do 9º ano eles têm que sair para poder fazer o ensino médio. E eu digo a você que os relatos apresentados, cara, são, assim, fantásticos, sabe? Assim, muita superação, muita crise de ansiedade, muito medo do fracasso, muitos querendo ajudar a família a sair daquela situação que vivem.
muito retorno de gratificação aos pais que se esforçam, muitos relatos que falam isso aí, pô, eu quero ajudar meu pai porque eu vejo que ele faz das tripas, como a gente tem aqui uma expressão, faz das tripas o coração, né, para proporcionar para a gente, eu tenho que dar um retorno. Meninas, que eu fiquei assim, cara, durante o tempo que eu passei na Cívico Militar, tinha uma operação eu que atendia. E eu vou dizer, mais de 90% dos atendimentos de crise de ansiedade é meninas. Acontece com meninas. E eu ficava me questionando, cara, como é que pode uma criança, eu vou chamar de criança, barra adolescente, 12, 13, 14, 15, 16 anos, crise de ansiedade, cara. E a menina, a criança chegava lá se tremendo, chorando, não sabia o que era, até eu descobrir que era ansiedade, fazer um exercício de respiração, e ela ia se acalmando, e depois relatava que era uma dor que não passa, e a gente fica assim, cara, como é que pode adolescentes, jovens, crise de ansiedade? Sabe, um negócio que a gente fica assim. E outra coisa, né? Augusto Cury está aí falando muito disso, crise de ansiedade, tá certo? Dentre outros assuntos que ele domina e muito bem. Então, eu não sei se eu entendi direito. Essa escola cívico-militar que o senhor foi instrutor, ela acabou não, né? Não, porque é o seguinte, não é um programa, era um programa do governo passado. Então, as escolas que quisessem aderir, aí o governo, parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, tá certo? Aí a escola aderia. Nós entrávamos como monitores e os oficiais entravam como oficial de gestão escolar, ou oficial de pedagógico. E os graduados, monitores. Aí nós tínhamos que elaborar plano de aula, sabe, plano de ensino, as palestras, e acompanhar eles. Então, na realidade, a escola é que pede para participar, ou pedia, né? Já que depois que o novo governo assumiu, ele cancelou isso aí. Tá, então a escola pedia para participar, mas tinha então um período, tipo, era por tempo determinado. No início, era para ficar enquanto o governo permanecesse, ou o governo novo que assumiu, se queria. No caso, ele não quis. Mas Brasil afora, Paraná é um exemplo. Paraná, a quantidade de escola cívico-militar lá é absurda. No Ceará, nós também temos. E São Paulo, a briga, inclusive, na justiça, porque eu não consigo entender como é que alguém critica algo se ele não conhece. As pessoas, quando iam nos visitar a escola, diziam, cara, eu não sabia que vocês trabalhavam assim. As pessoas acham que nós estávamos lá para transformar os alunos em soldados. Não, cara. Pelo contrário. A gente queria proporcionar para eles uma formação cidadã, sabe? Tanto é que a gente trabalhava os valores, honestidade, respeito, disciplina, coisas que com o tempo a sociedade perdeu. E, aliás, esse assunto de escola cívico-militar, isso dá uma boa entrevista só nesse tema específico. Porque, como o senhor falou, né? Como é que as pessoas são contra uma coisa que nem sabem o que é, nem conhecem? Ao exemplo daqui de São Paulo, né? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mas, no entanto, um partido aí entrou no Supremo e suspendeu. Ou seja, é uma coisa política que a gente pode discutir depois, né? Já estamos quase indo para o final. E ainda tinha muita pergunta para o senhor. Mas vamos falar um pouco rapidamente. O senhor tem alguns livros, né, lançados, né, entre esses que o senhor falou, sobre a Lei Lucas. O que é essa Lei Lucas? Onde que é essa lei? A Lei Lucas foi exatamente a temática que eu trabalhei na minha dissertação do mestrado. A Lei Lucas, ela fala que, a partir de 2018, toda a escola, pública e privada, os professores têm que ser treinados em primeiros socorros. Por quê? Porque Lucas, que era um menino de 10 anos, num passeio da escola, ele morreu engasgado um pedaço de cachorro-quente. Imagina, não teve ninguém da equipe de professores, de acompanhantes que pudesse socorrer Lucas. E Lucas, com 10 anos, morreu. A mãe dele, como era advogada, após a morte dele, né, até por uma questão, acho, de superação, de trabalhar isso para um bem maior,
Porque isso não foi em 2018. O acidente com o Lucas foi em 2017. Aí, em 2018, foi assinada a lei falando sobre a Lei 13.722, que trata sobre a Lei Lucas, onde obriga escolas públicas e privadas e centros recreativos que os profissionais sejam treinados em primeiros socorros. Isso é uma lei estadual Não, do Rio Grande do Sul. federal. Uma lei Federal. federal? É. Não conhecia. 1722, 2018. Perfeito. Aí o senhor também tem um livro falado sobre pérolas de quartel. O que o senhor fala nesse livro? Pérolas do Quartel é um livro assim que, quando eu era criança, meu pai contava algumas anedotas de história de quartel, né? Uma delas que ele contava era que, durante uma visita de um comandante ao rancho, ele foi direto na cozinha, era feijoada. E o taifeiro estava mexendo na feijoada, e disse que o comandante olhou assim, apontou, e disse: aqui dali é uma catita. Catita é aqueles ratos pequenos, camundongo. E o taifeiro pegou assim pela cauda e disse: não, excelência, não é uma catita, não, é um machixe. E comeu. E depois de determinado tempo, eu disse: cara, eu vou escrever alguma coisa. Convidei alguns colegas que também tinham outras histórias, e eu coloquei essa que meu pai contava, coloquei a do soldado da PA, soldado da PA, Polícia da Aeronáutica. E o camarada, o que acontecia com chegava com a semana, ia para o interior, aí colocava o uniforme, botava o braçal. Quando chegou na cidade dele, aí, paquerando ali, aquela empolgação com as meninas, a menina perguntou: o que é PA? Aí ele falou: piloto da aeronáutica. Aí foram surgindo outras, né? Foi alguém mais, foi chamando. Aí eu sei que nessa brincadeira eu consegui fechar com 12 pérolas. Na verdade, 11 pérolas. Tem a do Leitinho também, do Bezerrinho, né? Essa história que depois eu posso mandar para você. Aí tem também que eu peguei da revista lá de formação, quando a gente passa pela escola, tem aquela revista que a gente fazia, né? Aí tem algumas charges daquele tempo, né? O aluno chega para o sargento de infantaria e diz assim: sargento, eu posso colocar uma reportagem aqui no quadro de aviso? Aí ele diz: qual é a reportagem? Búfalo cai e mata 3. Aí diz que ele pensando, um búfalo em cima de 3 pessoas, né? Onde era o avião búfalo que tinha caído. Sim. Aí tem outras histórias, assim, bem mais voltada à história de quartel, sabe? E está também pela Amazon. Entendi. E a gente já está a captar outras historiazinhas que vai sair o Pérola de Quartel 2. Então, só para falar para os ouvintes, né? O Sub Willis, ele tem o livro, né? Pérolas de Quartel, que está na Amazon. O livro Nono Ano, Medos e Ansiedades e Sonhos, que ele fala referente ao nono ano que ele foi monitor numa escola cívico-militar. Ele tem um livro Capacitar e Prevenção no Ambiente Escolar. Ele também tem o livro Lei Lucas, né? Desafios e Perspectivas na Educação. Tem outros livros, né? Acho que tem um livro também que está em fase, né, de conclusão, acho. Não sei se é um livro ou um artigo. Prevenção e Mentalidade Preventiva. Abordagem. É um livro. É um livro também. Eu devo estar publicando a semana que vem, ou até o final do mês eu devo estar publicando isso aí. Também pela Amazon. Perfeito. Então, o nosso Sub Willis, ele é um escritor. E os livros, os temas dos livros dele são muito interessantes. Eu acho que vale a pena você, veterano, indicar também aos seus familiares e amigos procurar na Amazon esses livros, que são temas bastante interessantes. E agora, para encerrar a nossa entrevista, que já passamos de 1 hora de entrevista, como o senhor conheceu a Associação dos Veteranos da Força Aérea e por que o senhor decidiu se associar? Cara, eu acho que eu estava passeando pela internet, aí eu vi como militar que não gosta de distintivo não é militar, né? Então, quando eu vi o distintivo aqui, ó, aí me chamou a atenção, aí eu procurei ver o que era, né? Aí apareceu um telefone, eu liguei, aí me passaram mais informações e terminei me associando. Então, foi através da internet que chegou a associação à minha vida. Mas então o senhor
decidiu se associar só por causa do distintivo? É porque o que é que eu queria, né? Como a gente está na reserva, o regulamento nos permite utilizar o uniforme, tá certo? Mas, toda vez que eu for utilizar o uniforme, eu tenho que pedir autorização ao comandante, e eu tenho meus uniformes de instrução. E eu queria colocar alguma coisa de veterano, né? E eu não queria colocar o distintivo sem ser associado, porque isso iria de encontro ao que eu acredito e até pela questão da legislação. Então, nesse primeiro momento, foi voltado a isso aí. Depois eu comecei a conhecer o papel da associação, né, que vai muito além disso aí. E por isso que nós continuamos como associados. Perfeito. Inclusive, o senhor é muito bem-vindo, embora o senhor não esteja no Rio Grande do Norte, mas o senhor, como os demais associados, que como eu estava na entrevista da semana passada, né, eu falei, nós temos um capitão que ele está lá no município de Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Paraguai. Temos a tenente-coronel Cibele, que ela colabora sempre, né, com o nosso programa, com as dicas de saúde, ela está lá em Curitiba. Temos alguns associados no Rio Grande, aliás, no Rio de Janeiro, né? Temos vários aqui no interior de São Paulo. Enfim, a associação ela tem associados no país inteiro, né? E todos esses com essa mentalidade, né? De rever, né? O tempo da caserna, de estar sempre próximo, né? Aos valores militares que aprendeu no quartel e que nunca sai de dentro da gente, né? A gente, como a gente fala. Quando alguém diz assim, qual é a sua profissão? Rapaz, eu sou militar. Não existe ex-militar. Exato. Por mais que eu esteja na reserva, mas eu sou militar da reserva. E eu não gosto da palavra quando alguém... Rapaz, você é aposentado? Eu não gosto dessa palavra. Não, eu sou veterano. Aposentado, para mim, me transmite assim, uma coisa assim meio mórbida. Parece que o camarada chegou no final, parece que ele se entregou. E eu, tanto é que eu vou fazer 56 anos, treino jiu-jitsu, e a idade ainda não chegou aqui, sabe? Porque aos 56 anos, eu vejo muita gente com 56 anos e não faz o que eu faço, não. E eu fico assim, cara, eu tenho que combater isso aqui, porque, se não for a cabeça, se estiver bem, a gente termina. Então, eu não gosto dessa palavra de aposentado, é veterano. Perfeito. Bom, Sub Willis, foi um prazer, né, conversar com o senhor, conhecer um pouquinho da sua história e vamos já futuramente marcar uma outra entrevista com o senhor para conhecer mais essa sua vida acadêmica, inclusive sobre esse assunto de escola cívico-militar, que isso vai começar aqui em São Paulo, né, vai começar a um assunto vir muito à tona, ainda mais por causa dessa... que o Supremo barrou por causa de um partido que entrou contra o que foi aprovado, né, pelo governador. Enfim, então a gente vai fazer uma outra entrevista, provavelmente no final do ano, começo do semestre que vem. Em nome do presidente, nosso presidente, Wagner Tadeu Frati, eu agradeço, né, a sua disponibilidade em falar conosco e a minha melhor continência para o senhor. Tudo bem. A recíproca. A Associação de todos os veteranos da Força Aérea Brasileira.